sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito. Deus te abençoe. A paz do Senhor, filhas de Bereia. Entramos no mês de maio e é o mês que nós comemoramos o Dia das Mães. Por isso, mamães, quero já parabenizar a todas. Feliz Dia das Mães. E olhando para a Bíblia, há muitos exemplos de mães, de mulheres que nos ensinam. E eu escolhi uma delas para estar falando neste dia. Está lá em Lucas 1 e a única passagem que mostra sobre ela fala sobre Isabel. Isabel, a mãe de João Batista. A Bíblia nos mostra que em algum lugar do interior da Judéia, Isabel engravidou de seu primeiro filho. E isso não despertaria a atenção de ninguém se não fosse o fato dela já ter passado da idade de gerar filhos. Talvez já até tendo entrado na menopausa alguns anos antes. Isabel era casada com Zacarias. Zacarias era sacerdote do templo do Senhor. E ela e Zacarias, com certeza, haviam orado durante tantos anos do seu casamento, pedindo a Deus um filho. Mas Isabel não conseguia conceber. Tanto que chegaram a uma certa idade que já era meio que impossível, né? Meio que as esperanças já haviam se acabado. E os seus vizinhos a chamavam de estéril. E na época os religiosos, quando se é chamado de estéril, isso é uma condição atribuída a um julgamento de Deus devido a algum pecado. Mas nem Isabel e nem Zacarias eram culpados de qualquer pecado maior que dos seus vizinhos, mas a esterilidade de Isabel realmente simbolizava um julgamento de Deus, mas não era sobre eles. Falava sobre a infidelidade de Israel. E estudando mais à frente, a imagem de uma esposa estéril é uma das fortes figuras bíblicas de desolação, a rejeição. Na profecia de Isaías, a promessa de que Deus restauraria a bênção da vida é expressa por meio da transformação da imagem de uma terra e de uma mulher estéril. Lá em Isaías 35, do 1 ao 7, vai falar um pouco sobre a esterilidade. Ela mostra que, na verdade, a esterilidade era uma profecia que Deus iria fazer. Lá está assim: que nos dias da restauração a terra desolada florescerá grandemente, e a mulher estéril cantará e se regozijará por causa de uma fertilidade inesperada e abundante. E era uma profecia que iria se cumprir. E o mais lindo é que isso iria começar no tempo de Isabel. Todas as palavras que estão na Bíblia, as profecias, tudo que Deus vem nos mostrando, às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, né? E que está longe. Mas acontece. Olha o exemplo aqui. Isso foi falado lá atrás, nos tempos antigos. E eles, numa vida de esterilidade, de repente, que achavam que a vida ia acabar por ali mesmo, não iriam ter filhos, e iriam continuar a velhice saudável. Mas ali começou a se cumprir a profecia do Senhor.
O tempo chega para todos nós. O tempo chega, não podemos nos desanimar e desacreditar. Devemos cada dia mais buscar o Senhor, estar mais perto dele, para podermos cada vez mais, com conhecimento, elevar a nossa fé. Porque no caso de Isabel, ela era estéril e ele serviu o Senhor diretamente. Como estaria na mente deles? Como estaria já velhos, servindo ao Senhor e estéril? Nessa época era uma desonra muito grande a mulher não ser estéril. Isso é um exemplo, filho. Mas sigamos. E assim que ficou claro que o casal não tinha esperança de ter filhos, um certo dia, quando seu marido estava exercendo o sacerdote diante de Deus, ele recebeu a visita de um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, que lhe anunciou que Isabel daria luz a um filho e que seu nome deveria ser João. O anjo também disse a Zacarias que seu filho seria grande aos olhos do Senhor, um homem usado para converter muito dos filhos de Israel a Deus, agindo na virtude de Elias para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas Zacarias agiu com incredulidade diante das palavras do anjo e acabou ficando mudo até que a promessa feita a ele fosse cumprida, até que João nascesse. Depois dessas coisas, Isabel engravidou e durante 5 meses ela não saiu de casa. E veja bem que a avançada idade de Isabel e sua esterilidade era um símbolo duplo da desesperança. Um símbolo duplo, já era de idade e era estéril. 2 vezes desesperançosa. E tornar-se pelos meios pelo qual Deus veio a anunciar ao mundo. Anunciando ao mundo que para ele nada é impossível. Ele estava ali mostrando às pessoas, usando a vida de Isabel, a situação de Isabel, também mostrando a profecia que estava se cumprindo ali. E o sacerdote de uma pequena cidade, uma mulher idosa, teria um filho que iriam crescer e transformar-se em João, o Batizador. Que coisa linda! João Batista. Mesmo antes de conseguir caminhar e falar, o menino trouxe a mensagem de Deus ao mundo, ao anunciar a gravidez. Era o Senhor mostrando que para ele nada é impossível e que as profecias irão se cumprir. E apesar de Isabel ter passado a maior parte de sua vida como uma mulher estéril, essa condição era apenas temporária e fazia parte dos planos eternos de Deus. Sua gravidez foi o cumprimento de diversas profecias já anunciadas ainda no Antigo Testamento. E olha o que o Senhor diz, que o que eu fiz por meio de Israel é o que farei por toda a humanidade. O ventre estéril de Israel gerará um filho. Que coisa linda, maravilhoso conhecer a Deus, ver os testemunhos de pessoas como o de Isabel. Isabel, o nome dela significa Deus é o meu juramento ou Deus prometeu. O nome dela é lindo. Isabel era conhecida entre os cristãos, principalmente por ter sido mãe de João Batista. A Bíblia descreve Isabel e
seu esposo Zacarias como pessoas justas e irrepreensíveis, profundamente dedicadas e comprometidas com os juramentos do Senhor. Veja bem, mesmo sem ela ser mãe, ela não é relatada como amargurada e muito menos que ela se irava contra Deus, mas que era irrepreensível em sua servidão a Ele. Em Lucas 1:6 diz sobre ela, nessa servidão, ela sempre foi dedicada ao Senhor, mesmo nessas condições. Isso me traz um ensino tremendo de que devemos prosseguir, devemos manter avivadas a nossa fé e conhecer a Deus, independente das circunstâncias. Há muitas coisas nessa passagem, mas eu quero só destacar aqui Isabel. Só Isabel, o testemunho de Isabel. Como foi que Deus agiu na vida de Isabel. E é um exemplo para que nós também possamos estar firmes, servindo ao Senhor, sabendo quem somos em Deus e quem Deus é na nossa vida. E que nas oportunidades que tivermos, que possamos servir ao Senhor. Há um princípio muito lindo em servir ao Senhor. Se achegue a Ele e Ele se achegará a vós. Feliz Dia das Mães. E em nome de Jesus, que sigamos adiante, marchando sempre